Obrigada, né? A princípio, já vou pedir perdão, porque eu estou um pouco rouca, né? Os olhos têm me ajudado muito nesse processo de tosse, de rouquidão, mas eu estou com uma voz meio afônica, assim. Muito obrigada, doutora Carol, né, pela oportunidade, Tati também, que eu possa conseguir contribuir com algo nessa noite com vocês. Pode passar, doutora Carol. Eu coloquei algumas coisas aí sobre mim, falei para a doutora Carol, vou dar uma resumida, porque eu sou muito eclética, né? E só para dizer que eu gosto muito de pessoas, né? Eu sempre lidei com pessoas em todos os âmbitos, e uma coisa, tenho mais tempo de administradora de empresas do que de neuropsicóloga, mas hoje eu, tanto na área organizacional, ainda atuo, mas atuo na clínica também, diretamente com os pacientes, e também faço atendimento domiciliar e terapia integrativa justamente com os pacientes. Na neuropsicologia, a gente trabalha a questão clínica em si, todas as demandas psicológicas, mas também os transtornos, síndromes, lesões, pós-lesões, Alzheimer, Parkinson, e a aromaterapia tem me auxiliado bastante nessas demandas. Então, estou aqui para contribuir nesse sentido, falando um pouco sobre estresse. Pode passar. Quando me convidaram para falar, eu pensei assim, quando se fala em psicólogo, ou até mesmo neuropsicólogo, essa parte psicológica, logo nos vem, e aliado à aromaterapia, sempre nos vem essa questão da ansiedade, das questões emocionais mais evidentes, a síndrome do pânico, depressão. E aí eu quis trazer algo no sentido de o que vem antes de tudo isso. Né? Nós, a maioria das pessoas sabem que nós nascemos com ansiedade, que é uma coisa inerente ao ser humano. No entanto, o bebê, quando sai da barriga da mãe, ele já tem aquela ansiedade de encontrá-la, de se alimentar, é algo natural. Se torna patológico quando isso nos traz uma dificuldade social, uma dificuldade de nos relacionarmos. Mas a ansiedade, ela tomou uma proporção geral, né? Hoje nós chamamos de mal do século. E aí, eu trouxe para vocês aqui, tem o artigo no qual eu pesquisei, né, sobre o estresse. Por quê? Antes da ansiedade, da depressão, dos sintomas mais graves que a gente vê hoje, principalmente em clínica, nós percebemos que o estresse é um dos fatores que mais alteram a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, esse termo estresse, a gente usa para tudo. Ai, hoje eu acordei estressado, ai, meu filho está estressado, o funcionário estava estressado, a professora estava estressada. Então, se tornou um jargão que nós usamos para tudo, praticamente. E não é uma mentira, porque com a modernidade, com o que foi acontecendo com as nossas vidas e com a tecnologia, a nossa vida foi ficando muito mais dinâmica. E com isso também o estresse tomou conta de uma forma mais exacerbada. E aí, o que acontece? O ser humano ele vai se tornando pessoas mais tensas, pessoas mais limitadas no sentido de relações, de lidar com as emoções equilibradamente. E o que é ter equilíbrio? Né? Eu sempre trabalho com os pacientes a seguinte premissa. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente imagina assim, que o equilíbrio é um ponto que está bem no meio. Mas quando a gente estuda lá ainda na época do ensino médio, a gente aprende um item sobre ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio nem sempre é o meio. Então, por isso que muitas vezes nós também nos estressamos em tentar achar o nosso ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio de cada indivíduo é diferente. Né? Muitas vezes eu ser mais reservada é meu ponto de equilíbrio, o outro ser mais para fora é o ponto de equilíbrio dele. E nós vemos que em diversas formas o estresse ele está ali presente e ele traz um desgaste cerebral significativo, porque quando uma pessoa se estressa, ela queima neurônio, ela aumenta seu fluxo sanguíneo, a adrenalina,
sobe, né? Aparece com mais frequência, o nível de cortisol também. Então, acontece um desequilíbrio. E aí vem as doenças que a gente vê hoje com mais frequência, ansiedade e outras mais. Insônia, que é uma coisa que também acomete muitas pessoas devido ao estresse, o cansaço, né? Antigamente as pessoas falavam, eu estou com estafa, né? Estou estafado. Depois veio o termo estresse. Então, a insônia, a má alimentação ou alimentação em excesso, tudo tem a ver com estresse. Então, eu gostaria que nessa noite, né, vocês pensassem sobre a questão do estresse como algo que é muito, muito real, está presente nos nossos dias, nas nossas casas. Nós que somos profissionais da saúde, nos nossos consultórios, né, nos nossos atendimentos, e a aromaterapia vem para ajudar nesse sentido. Pode passar, doutora Carol, fazendo favor. E a gente vê que isso, o estresse, ele traz uma mudança também de comportamento, né? A gente vê aqui que 90% da população mundial é afetada pelo estresse. Antigamente, a questão comportamental é interessante, porque antigamente, quando as pessoas estavam assim cansadas do trabalho, cansadas de estudar, elas sentavam, né, juntas ou embaixo de uma árvore, na frente da casa, elas conversavam entre si. A tecnologia ainda não era tão presente, então ninguém tinha celular, né? Então, o nível de estresse nas relações eram menores. A gente vê que não sou contra, né, a tecnologia, porque se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos conectados hoje aí em 61 pessoas, né, falando sobre esse assunto. Mas a tecnologia, ela vem desencadear também um nível de estresse, porque ela, de certa forma, ela não aproxima as pessoas de uma certa forma química mesmo, que é aquela questão de nós nos abraçarmos, que é onde a gente libera ocitocina, né? Tem pessoas que têm essa facilidade de abraçar, de beijar, de fazer um carinho, e nós vivemos numa sociedade hoje que isso também está complicado. Tem alguns estados que são mais abertos, outros estados são menos abertos, aí você não sabe se pode abraçar, se não pode, se tem lugares que é 2 beijinhos, 3 beijinhos, né? E aí a gente deixa de ter uma saúde física e emocional num todo, como a doutora Carol falou, que a gente trabalha com essa visão holística de sentir o paciente, o ser humano como um todo. Então, a gente vê que o estresse tomou uma forma mundial mesmo de atingir essa parte emocional. Pode passar, por favor, doutora Carol. Isso. E o interessante é que o alto nível de estresse, ele resulta na queda da qualidade de vida e infelicidade no âmbito pessoal. Quando você depara com uma pessoa triste, essa pessoa ela está com um alto nível de estresse. Né? A tristeza ela provém de várias coisas, né? E sempre quando a gente trabalha depressão, a depressão começa com uma tristeza profunda. Né? O maior dos gatilhos é a tristeza, que é também um sentimento, uma emoção que nós temos e nós aprendemos a lidar com ela. Quando você vê uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, geralmente o nível de estresse é muito alto. Então, essas pessoas não têm mais noção de que o estresse, a ansiedade estão atrapalhando também o convívio. E aí a gente vê algumas vias terapêuticas para auxiliar. Aí nós temos os médicos, nós temos os psicólogos, nós temos nutricionistas, nós temos N profissionais, fisioterapeutas, educadores físicos, mas nós temos também a aromaterapia, os aromaterapeutas que têm auxiliado de forma espetacular nessa questão da felicidade. Ah, mas será que cheirar um olhinho te deixa feliz? Olha, eu tenho tido experiências na clínica assim, espetacular, de realmente as pessoas chegarem muito estressadas, muito cansadas,
e eu sacar da minha bolsa ali os óleos essenciais. Muitas vezes eu faço blends, né? Porque, como a doutora Carol explicou, eles entre si também muitas vezes potencializam e trazem alívio. E é quase que imediato, porque, como nós vimos já em algumas vias, né? A via do olfato é 22 segundos para chegar ao cérebro. Então, é muito rápido. Então, nós vemos que isso tem ajudado muito nessa questão também do estresse. Pode passar, doutora Carol. E dentro dessa pesquisa, desse artigo, todos esses escritores, né, eles constataram que a aromaterapia é uma ciência e a prática terapêutica em que utilizam óleos essenciais 100% puros. Isso é muito importante, né, porque a aromaterapia está tomando uma forma muito interessante. Só que as pessoas confundem muito a aromaterapia com perfume, com outras coisas que não são, que a gente chama que tem enchimento, né? Que não são puros. E no caso, para ser terapêutico, ele tem que ser 100% puro, né? Que é onde ele vai prevenir, tratar problemas tanto físico, psicológico, como energéticos. A doutora Carol também falou sobre essa questão de energia, né? Que os óleos, eles proporcionam isso também. E também, dependendo do composto químico do óleo, ele traz o bem-estar físico, mental e emocional do ser humano. A questão do humor. Os óleos essenciais trabalham muito a questão do humor. E é algo que também atrapalha muito, né? A convivência, o relacionamento. E muitas vezes você não pode, talvez você seja uma pessoa bem-humorada, mas você não pode dizer para o seu companheiro, sua companheira, seus filhos, né, seu pai, sua mãe, que eles são mal-humorados. Então, o que você faz? Você coloca um difusor, né, com um óleo cítrico, com uma lavanda, com algo que vá trazer e causar um bem-estar, né, e melhorar o humor. Pode passar, doutora Carol. A doutora Carol falou, né? Se a gente fosse falar sobre isso, sobre os óleos e seus efeitos, por exemplo, nas emoções, daria para ficar aqui muito tempo falando. Então, hoje será mais ou menos um resumo daquilo que a gente quer passar para vocês, como os óleos essenciais eles têm esse efeito, né? Na parte emocional, né? Como um todo. Então, os efeitos curativos dos óleos essenciais inalação e alguns caminhos emocionais. Ele tem ação sedativa e estimulante também. Eu gosto muito da questão da inalação. A maioria dos pacientes que chegam à clínica, e eu trato pacientes graves mesmo, e muitas vezes eles têm crises de pânico dentro do consultório. Na pandemia, eu fui atender vários a domicílio, porque nós tínhamos aquela situação que não podíamos nos encontrar, só as clínicas que eram liberadas, mas eu tinha que ir por causa das crises mesmo. E nesse meio tempo, após a pandemia, e eu sinto muito de, na pandemia, ainda não conhecia com propriedade os óleos essenciais. Depois da pandemia, esses pacientes continuaram comigo, ainda muito graves e trabalhando, e aí eu conheci os óleos essenciais e nós começamos a utilizar. E a melhora foi, assim, de 85% a 90%. De a paciente chegar na clínica com todos os sintomas assim, físicos de realmente um ataque. E eu simplesmente não, né? Com propriedade, com protocolo, com auxílio dos profissionais que a gente trabalha junto. Fiz um chazinho de camomila e pinguei uma gota de lavanda no saquinho e, lógico, que ela já tinha conhecimento sobre os óleos essenciais, ela sabia que eu utilizava, né? Expliquei, já tinha esse conhecimento. E, assim, foi extraordinário. Ela tomou o chá e aquilo foi, assim, em termos de 10 minutos, ela estava totalmente equilibrada, estava centrada, e aí eu pude trabalhar as questões emocionais dela. Então, são vários exemplos. Pingou no saquinho do chá, tá aqui no chat, né? Perguntando, pingou no saquinho? É que eu fiz o chá de camomila, tá? Em saquinho, sachê.
Então, pinguei em cima dentro da xícara e coloquei água quente, tá? Isso mesmo, é bom perguntar, porque a gente vai se expressando aqui, fica alguma dúvida, é bom que perguntem, tá? Então, assim, em toda a minha experiência com a clínica, tem sido maravilhosa o uso, né? Tem sido maravilhoso o uso dos óleos nesse auxílio, né, do equilíbrio das emoções. A gente percebe que hoje o mundo está muito acelerado, né? Nós aceleramos tudo, porque a gente precisa de tempo, a gente precisa ocupar o tempo, nós precisamos cumprir com prazos, e tudo fica muito estressante, fica muito angustiante, e as pessoas estão precisando de um lugar de fala, que é onde nós entramos, né? Com essa escuta, mas que escuta psicológica e também com os tratamentos concernentes às demandas, mas eu percebi que a aromaterapia faz uma ponte é isso que me encantou na aromaterapia, de contato para com o paciente. Quantas vezes eu pude sentar, você lembrou de Rodrigo? Ao lado do paciente e fazer uma massagem nas mãos, né, com lavanda e óleo de coco, e aquela pessoa se abrir profundamente e também se acalmar. Então, eu vejo que a aromaterapia ela vem para agregar algo e conhecimentos científicos que nós já temos e trazer, vamos dizer assim, validação para aquilo que nós estamos propondo, que é prevenção à saúde mental. Pode passar, doutora Carol. E aí nós vemos, eu estou passando os slides, que nem hoje de manhã eu falei para a doutora Carol, né? Eu sou melhor, não é que eu sou melhor, eu gosto mais de falar do que de escrever, né? Mas há uma necessidade que vocês acompanhem o conteúdo, então eu vou falando e o slide está aí, e se tiver dúvidas pode mandar no chat que a gente vai respondendo. Mas, em regras gerais, é aquilo que a doutora Carol, como mais experiente nessa questão, né? Aliás, experientíssima, né? Nessa questão da parte química dos óleos e como tudo isso acontece, né? Nós temos uma memória olfativa. E outro fato muito interessante, eu tenho uma paciente também, um estado grave. Agora já está melhorando, graças também à aromaterapia, e ela se identificou muito com o óleo essencial de tangerina. E eu descobri duas coisas, né? Que a tangerina serve para ela como calmante, como estabilizante do humor, mas também traz a ela uma memória olfativa. Ou seja, numa das sessões, quando eu coloquei tangerina no difusor, ela desencadeou assuntos concernentes e traumas lá do passado. Porque quando ela passava por algumas coisas, alguém da família descascava a laranja. E era uma fruta cítrica. E quem que não lembra desse cheiro, né? O avô, o pai, ou a mãe descascando a laranja. E foi muito legal. Então, eu vejo que também a gente tem aquele óleo do coração, vamos dizer assim, né? Eu acho que também tem a ver com a questão espiritual, tem a ver também com a questão emocional e também essa memória olfativa. A doutora Carol também falou sobre a questão da memória olfativa. Então, o tangerina é o óleo dela de cabeceira. Então, é muito interessante porque nós também nos identificamos. Nós percebemos que se o óleo essencial ele é 100% puro, ele é vivo dentro daquele vidrinho. Então, quando ele sai dali e vem para o nosso corpo, ele se identifica com algo vivo. Então, são duas coisas vivas, né? Trocando energias, né? E trazendo equilíbrio para todas essas partes que estão em desequilíbrio. Pode passar, doutora Carol. A aromaterapia é uma opção de vida. Depois que você conhece a aromaterapia e o propósito dela e os efeitos dela e a ciência toda das plantas, de como tudo é feito, de como tudo é realizado, é impossível você não querer para você, para quem você ama, para a sua vida, para aqueles que você quer bem.
E eu relutei bastante como profissional da saúde a acreditar nos óleos essenciais. Isso é importante, porque tem pessoas que têm dúvidas e fica, né? E essa é a nossa missão, da gente desmistificar que isso não tem nada a ver com... Não é uma questão filosófica, é uma questão comprovada, né? Nós estamos falando de ciência. E a pessoa, né, a profissional da saúde que me mostrou a aromaterapia, os óleos, ela me convenceu por uma questão científica de que aquilo era muito bom, tanto para mim, quanto para quem eu amava e para com quem eu trabalhava. Então, hoje, assim, qualquer um que, além da clínica, no meu outro empreendimento, onde eu trabalho com pessoas também, e trabalho dentro de um shopping onde tem muita gente, quando alguém tem uma dor de cabeça, imagina onde eles vão? Lá onde eu trabalho. Porque eles já entenderam que é uma opção de vida. Quando você encara e entende que é para o bem físico, mental e emocional, você não tem como retroceder, você não consegue mais sair dos óleos essenciais. Né? Ele se torna um estilo de vida. Eu chego na minha casa, se minha filha mais velha está tomando banho, o banheiro está inalado, porque ela lava o cabelo com todos os óleos possíveis e impossíveis. E isso faz muito bem, porque ela coloca lavanda, já ajuda a relaxar. Então, é uma opção de vida. Pode passar, doutora Carol. Muito bem. Aroma é capaz de despertar uma emoção interior quando inalamos. Ser emoção agradável ou desagradável dependerá de alguns fatores. Um cheiro pode ser agradável para certa pessoa e desagradável para outra. Podemos observar que as emoções despertadas são bastante individuais. É o que eu disse lá atrás, né? Pode passar para o outro. Que nós somos indivíduos e nós nos identificamos com certos olhos, com aquilo que nos traz tranquilidade, aquilo que nos traz equilíbrio. Eu gosto muito do lavanda. O lavanda faz um efeito espetacular em mim. Já na minha filha, eu preciso fazer um blend. Eu preciso adequar outros óleos, porque para ela só o lavanda não tem o efeito que ela necessita, que é a insônia. Então, é uma coisa muito importante nós conhecermos bem a propriedade dos óleos também e conhecermos muito bem o nosso paciente, aquela pessoa que você está atendendo, fazer uma anamnese bem feita, saber da vida da pessoa para você também saber o que você pode oferecer. E aí a gente vem com alguns óleos, né, que eu gosto muito, que são os que têm ação sedativa, que é a bergamota, a lavanda, o limão, o sândalo, e dentre outros muitos, que a doutora Carol falou com muita propriedade, nós não precisamos ficar citando aqui. Então, nós vemos que a ação prolongada dos óleos, ela traz felicidade, alegria, né? E o óleo, ele nunca traz, eu achei muito interessante, nunca traz uma emoção destrutiva. Você nunca inala um óleo ou utiliza ele na pele que você vai ficar mais triste do que você está. Ou você vai ter enjoo, ou você vai ter um outro tipo, se você está usando um óleo para o estômago, um outro tipo de sintoma pior do que você está. Então, ele só tem um estímulo de saúde, de bem-estar. E é muito interessante como as emoções positivas tomam conta mesmo. Nós temos vários alimentos na neuro, eu trabalho muito com pacientes essa questão biológica, o que come, o que bebe, a relação com a comida, e agora mais ainda com os óleos. E tem muito a ver essa questão da liberação da serotonina, o que ajuda, né? Esse equilíbrio, trazer todo esse hormônio em evidência, porque é o que nós precisamos hoje. É o hormônio da alegria. A alegria nos traz coisas que nós não percebemos. Então, pessoas estressadas igual a pessoas não tão felizes. Sabe aquela pessoa? Gostaria agora que você fizesse uma reflexão. Você está andando aqui em Maringá. Sei que tem um monte de pessoas que não são daqui, mas conhecem Maringá e aqui é cheio de árvores. E aquelas árvores de ipê. Tem muitas pessoas que passam por aquelas ruas e vão pensar assim, nossa, que coisa mais linda. Olha como essas folhas caem no chão. Que coisa maravilhosa. Aí tem aquelas pessoas que, logicamente, não é você, não sou eu, que passa com o carro por cima das flores e diz assim, nossa, que sujeira.
que árvore, que coisa que faz uma sujeira. Então, tudo é uma questão de expectativa de vida, de como você vê a vida, de como você lida com as suas emoções, tá? Então, faça essa reflexão. Espero que você seja a pessoa que diga assim, nossa, que lindo, que maravilhoso. Pode passar, doutora Carol. Então, o resumo do resumo. Aromaterapia é a arte da ciência que visa promover saúde e bem-estar para todo o nosso corpo, alma, espírito, tudo aquilo que nós precisamos para viver, para respirar. Garante qualidade de vida, né? E também nos traz uma segurança de se livrar do estresse. Nós precisamos estar atentos a essa questão do estresse, tá? Não fique só apegado a vamos tratar a ansiedade, mas o que tem me trazido ansiedade? Será que não é o alto nível de estresse, muita atividade, pouca atividade, muito ativismo, né? Então, precisa se ver o que está acontecendo. Pode passar, doutora Carol. Muito obrigada. A gente acaba falando um monte, né? Vai ser bom. É ótimo. Ó, tá perguntando se tem dica para aliviar o estresse.